A evolução discreta. Bem, quando falamos de evolução, atribuímos ela a algo mental, físico e até espiritual, sendo sempre algo discreto e muitas das vezes imperceptíveis para as pessoas à sua volta, e para você principalmente. Com isso em mente, imagine se por acaso eu chegasse em você agora e dissesse que qualquer objetivo que você quiser, você vai conseguir de certeza, mas você vai falhar diversas vezes, e só eu sei quantas, mas eu te dou a certeza que você vai conseguir. Isso te motivaria ou não? Isso te daria forças, afinal você teve uma mera confirmação de que em algum momento vai dar certo. Então, se você estiver conseguindo, tentando, você vai conseguir. Ou não, isso na verdade ia te deixar desmotivado, afinal você não sabe quantas vezes. E se por acaso eu tiver que tentar 1000 vezes? E se por acaso eu tiver tentado 5000 vezes? Eu vou tentando sem saber se é o momento agora ou não de eu conseguir, e por isso eu estaria fazendo de maneira errada ou de maneira desmotivada e sendo o motivo principal de eu não estar conseguindo, sabe? Trazendo animes para esse contexto, especificamente Solo Leveling, o anime do protagonista é chamado Sun Jiwoo, e nesse mundo é comum existir raids, existir dungeons. Basicamente a magia ela está presente nesse mundo, onde você nasce com a aptidão para ser um hunter, um caçador de monstros dentro dessas dungeons, para concluir elas antes de que ocorra um dungeon break, que basicamente é quando um tempo passa demais em uma dungeon e os monstros eles saem da dungeon, do portal que existe, de vários tipos, vários ranks, e agora eles saem para o mundo real, e isso causaria muito problema. Por isso nasceu vários hunters com várias aptidões diferentes, onde cada rank faz com que ele seja mais forte, indo do E até o S, sendo o E o mais inútil possível, onde você não consegue fazer nada sozinho, nada, o do qual se você se tornar D, no mínimo, você vai conseguir um contrato com uma guilda legal, conseguir um emprego decente, mas se você for E, não há nada que você esperar desse mundo, no mundo de Hunters. E, ironicamente, o nosso protagonista nasceu como um Hunter Rank E, mesmo ele precisando muito de dinheiro. E não bastasse ele ser um rank E, ele é dito como intitulado, como o rank mais baixo, o hunter mais fraco de todo o mundo, o que causa muito problemas a ele ao início da sua jornada. Afinal, a sua mãe, 4 anos atrás, criou uma doença, onde ela é chamada de doença do sono eterno. Nesse mundo, existem pessoas que não são adeptas a esse mundo de magia. Na verdade, elas são fracas, têm resistências fracas à magia, ou seja, uma exposição demais a essas magias, a essa mana, faz com que gerem essa tal doença do sono eterno, onde você começa a ficar sonolento, começa a ter desmaios repentinos de sono, até chegar a um período em que você entra em um coma eterno, por conta que não existe cura nesse mundo atual. E para você permanecer essa pessoa em coma, para você conseguir fazer com que ela continue viva mesmo em coma, é um gasto bem grande. Fazer uma cirurgia para ela é um gasto bem grande, do qual ele precisa manter isso, além de manter sua irmã, que é nova ainda, está na escola, e isso basicamente seu pai sumindo, onde ele não sabe onde é que ele está. Ou seja, só tem ele para poder manter uma casa. E mesmo se ele fosse fazer um trabalho comum, ele tem certeza que não conseguiria manter. Então ele precisa dar tudo de si em uma raid, onde sempre quando ele faz uma raid, ele vai numa dungeon, vai num portal, o mais baixo que for, ele vai parar no hospital, sobrevivendo por um simples milagre. Ou melhor, esperando algum dia de sua morte vir, mas ela não vem, e enquanto isso, ele mantém as suas responsabilidades. Quando chega um dia, do qual ele vai ter que ir em uma dungeon um pouco acima, na verdade ela é D, mas tem uma equipe bem especializada, então vai ficar tudo bem, afinal, do qual ele escuta até que bem, ele tem uma audição apurada, escutando as pessoas falarem mal dele, mas ele está acostumado, afinal, é o rank, é o hunter mais fraco da humanidade. Ele vai para essa dungeon, mas algo ocorre, uma nova abertura aparece, como se fosse um certo tipo de dungeon dupla, que ninguém nunca viu, mas decidem ir, afinal se esses hunters fracos decidirem chamar a associação, eles não vão ganhar nada, eles só vão ganhar o dinheiro padrão. Então e como o protagonista sabe que precisa de dinheiro, ele vota em sim, em continuar andando para essa dungeon e descobrir coisas novas. Uma decisão tola, onde após ele entrar no portão,
ele se encontra com uma estátua enorme, algo divino, ou melhor, macabro, do qual eles começam a entrar em provações. Eles começam a serem provados se são dignos ou não de estarem ali, onde cada teste, uma pessoa diferente morre, onde situações ocorrem e o protagonista precisa sobreviver, mesmo sendo fraco. Um dos desafios é onde todos os restantes que sobreviveram ficam em um círculo, e eles precisam estar naqueles círculos até o final. E se por acaso alguém sair, tudo acaba. E cada um pensa em si mesmo, pensa na sua evolução, pensa em como eles têm famílias, eles têm seus problemas e saem, sobrando apenas o protagonista vivo lá, do qual ele é deixado para morrer. Ele inicialmente pensa que sim, na verdade ele precisava fazer isso, ele era como uma escada. Então, se ele era escada, a pessoa tinha que subir em cima dele para poder alavancar, para poder ser como um trampolim na vida dos outros. Mas não, ele percebe então que tem a sua evolução, que ele não quer morrer, ele quer viver, quer tentar conseguir fazer as coisas que ele consegue, ou que ele deveria conseguir, afinal ele nasceu como um Hunter. E com isso, sobrevivendo ao máximo, ele é então escolhido pelo sistema. Eles escolhem e ele passa na raid chamada de aprovação do mais corajoso, do qual ele sobrevive por um milagre, mas agora existe um sistema na vida dele. Normalmente as pessoas não conseguem identificar quando estão mais fortes, quando estão mais fracas, ou quando melhoram algo em si mesmo, dentre outros. Ele não. A partir de agora, ele tem um sistema de pontos. Todo dia uma missão diária aparece para ele onde ele precisa fazer uma certa quantidade de flexões abdominais e fazer um certo tipo de quilômetro. Ganha então a recompensa upando de nível e conseguindo distribuir seus níveis, seus pontos de habilidade, em certo tipo de atributos, por exemplo, destreza, força. E diferente da gente, ele vai agora conseguir ver a sua evolução. Ela não é mais discreta para ele, ela é visível, do qual quando ele coloca um ponto em força, por ter treinado, ele consegue ficar mais forte, fisicamente, mentalmente. E isso ajuda ele demais, afinal mesmo ele sendo um Rank E, agora ele consegue evoluir, onde esse mundo, se você nasce como um Rank D, você não consegue evoluir, você não se torna um Rank C, um Rank A, um Rank S. Você consegue melhorar a sua utilização de habilidades, você consegue se tornar mais proficiente, mais técnico, mas você não se torna mais forte. Mas ele agora não, ele agora consegue, e consegue ver isso presencialmente. Com isso ele agora segue ganhando dinheiro e agora conseguindo ir em dungeons sozinhos, seguindo onde ele pela primeira vez mata alguém e no final de tudo ele consegue encontrar o seu maior objetivo. Ele consegue encontrar uma cura onde ele consegue curar sua mãe, se tornando assim um monarca das sombras, onde o poder dele é erguer os inimigos, os aliados, se tornando ele como aliados, mas dependendo da força dele. Sem entrar em pontos que não vão afetar o vídeo, por que eu trouxe esse vídeo, por que eu trouxe esse ponto, essa pergunta que eu trouxe inicial e esse anime, é que o problema não é errar, o problema está em desistir. Basicamente você não consegue ver a sua evolução, você não sabe o quanto você está evoluindo, ou quantas vezes você precisa errar, mas você sabe que você pode conseguir. Isso já é um estímulo, já deveria ser um estímulo. Essa pergunta que eu fiz, a resposta comum é que você fique desmotivado. Afinal, imagina eu ter que tentar 100 vezes, mas sem saber que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, mas nessa primeira eu não tenho certeza se eu vou conseguir, dentre outros. Mas se eu tenho certeza, que se alguém me disse que eu tenho certeza que eu vou conseguir, não importa quantas vezes eu tente. Afinal, mesmo que eu tente 100 vezes e eu saiba que em alguma delas vai, mas eu não sei qual, eu tenho que me manter motivado para isso. Quando você tenta algo que quer muito e dar errado, isso dói. Aí você junta forças, junta energia para tentar de novo. Vai naquilo e novamente você fracassa. E mais uma vez, e de novo e de novo. Mas às vezes, o erro ele está muito próximo do acerto. Para um cirurgião, 1 milímetro ele faz toda a diferença. Para um jogador de futebol, um goleiro, aquele centímetro bate na trave e não entra. O que eu costumo fazer em relação à evolução, ou que eu estou trabalhando nisso, que é algo bom e ruim, é trazer submetas para mim. Eu costumava me cobrar demais. Existia um período na minha vida em que eu estava muito livre para tudo. Eu não precisava fazer nada. Eu acordava,
comia, ficava sem fazer nada, ia dormir. E por isso eu me cobrava muito em fazer algo produtivo. Eu tentava fazer algo produtivo. E quando eu não conseguia, me sentia péssimo por conta disso. Porque eu sabia que se eu não fizesse isso, o que valeu o meu dia? O que foi aquele dia? Mas aí eu criei certos tipos de submetas, certos tipos de hábitos. Como por exemplo, se eu preciso fazer algo, se eu preciso postar um vídeo no final de semana e segunda-feira eu quero editar algo, eu penso que eu só preciso editar uma boa parte ou uma parte. Se eu editar essa parte, pronto, eu bati minha meta diária. Amanhã é outro dia. Mas se eu conseguir fazer algo a mais, já que essa meta é pequena, eu já vou me sentir muito realizado. Afinal, eu vou conseguir superar o meu limite. Então isso fez com que eu consiga alcançar meu objetivo indo de passos pequenos. Se você pensa em ser um jogador ou o melhor jogador do mundo, você não precisa ir direto em querer ganhar uma Champions League. Não. Para você ter ideia, o CR7, ele mesmo se formou em nutrição só para fazer a própria dieta. Tá vendo o nível de mente inabalável do qual metas para ele é algo natural? Ele, em vez de se cobrar como ser o melhor jogador do mundo, ele foi escalando e hoje em dia ele é visto como lenda em atletas em geral. Ele é visto como lenda em nível de mentalidade, em nível de evolução, do qual ele não se cansa. Ele, mesmo com a idade que ele tem, ele faz gols. Ele é um atleta, realmente. Sendo que vários jogadores que foram muito bons na história, eles pararam com 30 e poucos anos. E ele já tá com 40. Isso é incrível para um jogador como ele, já que ele é um atleta realmente. Uma boa notícia da evolução é que tudo muda, independente de você. Mas ao mesmo tempo a má notícia é que tudo muda independente de você. Se você ficar parado, você vai, querendo ou não, ter que comer, vai ter que viver sua vida e em algum momento você vai engordar. Ou você vai perder quilos, você vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer algo, você fizer uma academia, fizer um treino, fizer uma leitura, pensar em algo que melhore você, você também vai mudar. Tá vendo como o pensamento de você tentar ser proativo em algo, ele afeta bastante. Afinal, tudo vai mudar. Tudo no mundo, ele vai mudar, independente de você. Então, cabe você entrar nesse mar. A evolução, ela costuma ser discreta por conta que você acredita que não está mudando. Você treina, você acha que está evoluindo, mas nada. Pessoas próximas a você, ela tendem a ter muita dificuldade em perceber mudanças, porque elas estão no sentido de fator familiaridade. Afinal, elas veem suas interações diárias e comportamentos, do qual elas se acostumam a essa rotina. E por isso essas mudanças elas são bem sutis, podendo passar bem despercebido. E quem é a pessoa que mais vive com você? Quem é que está presente em literalmente todos os seus momentos? Você. É por isso que é muito difícil a gente mesmo perceber nossa evolução. Afinal, eu treino, 6 meses de academia, e eu não consigo perceber se realmente meu bíceps está aumentando, se o meu peito está aumentando, se meu treino está fazendo efeito. Porque eu tô comigo todo dia, e minhas mudanças elas são sutis. Eu não acordo hoje e vejo que minha perna está gigante. Não, eu vou treinando e ela vai evoluindo devagarzinho, até um ponto em que ela vai estar bem grande. Mas não é algo que eu percebo do nada. Diferente de pessoas que não convivem com você, elas tendem a perceber mais facilmente mudanças, porque elas estão no fator ponto de referência. Por não conviver com você, elas podem notar mais rapidamente, pois elas estão comparando o seu atual com a memória que elas têm de você, antes da mudança. Por isso aquele seu tio que não te vê há um ano, ele percebe o quão adulto você está. E os seus pais que passaram todos os dias com você, acham que você não mudou nada, que você ainda é aquela criança. Por isso a evolução é algo difícil, porque diferente do Sun Ji-Yoon, que ele tem um sistema que ele mostra que hoje quando ele treinou, ele aumentou a força dele. Quando ele treinou, quando ele correu, aumentou a velocidade dele. Você não tem um sistema que te mostra que hoje você treinou e a sua academia valeu a pena. Que aquela semana que você passou na academia, que você não faltou, que ela aumentou um pouquinho, que ela aumentou um ponto na sua força. E futuramente, com esse pontinho, cada semana aumentando vai fazer uma diferença enorme para você. Você não tem isso, você não tem essa motivação. Por isso eu persisto nessa resposta. O problema não é errar, o problema está em você desistir. Se você busca uma evolução mental, se você busca ser mais inteligente, ter mais percepção sobre o mundo,
Se você busca uma evolução espiritual, você busca adorar a Deus, ou ter uma evolução, ter um pensamento diferente, espiritualmente falando, ou se você busca uma evolução corpórea, se você busca se tornar mais bonito para si mesmo, se tornar mais bem visto, se tornar uma pessoa que gosta de si mesmo. Se você era uma pessoa que não gostava de si mesmo, quando você se acordava, você achava que não estava num estado saudável, você não estava num estado em que você poderia se olhar no espelho e pensar: eu consigo arrumar uma pessoa, eu estou bem para mim mesmo, então eu consigo ir atrás de alguém. Mas se eu não estou bem com mim mesmo, qual é o sentido de eu ir atrás de alguém? Eu não vou conseguir. E mesmo que eu consiga, não vai fazer a pessoa feliz. Se você busca qualquer um desses tipos de evoluções, o que eu tenho para te dizer é que você não deve desistir. Você vai conseguir. Você pode tentar várias e várias vezes, mas você vai conseguir. Eu te dou essa certeza. Eu digo pra você que você vai conseguir. Eu não posso te dizer quantas vezes você vai tentar até conseguir. Afinal, se eu te disser 100 vezes, até a 99 você não vai estar empenhado em conseguir. Mas eu te dou a certeza que você vai conseguir. Então eu espero que isso te motive, que isso faça você tentar, você conseguir. Mesmo que seja discreta, mesmo que muitas pessoas não percebam que você está mudando, mesmo que aquela pessoa que você gosta não perceba que você está mudando, afinal você vê aquela pessoa todo dia, mas aquela outra pessoa que não te vê sempre, mas é uma amiga também, é um amigo também, percebe o quão você está mudando, o quão diferente você está. E principalmente você, que você não consegue, afinal é tão discreto, entenda que você está evoluindo, que tudo está mudando, independente. O maior exemplo que eu posso te dar é sobre a academia, que várias pessoas pensam: para eu conseguir se tornar uma pessoa forte, uma pessoa definida, eu preciso de 6, 10 anos. Para que eu vou treinar então? Para que eu vou treinar esse 1 ano, se não vai mudar nada basicamente? Eu tô treinando há 6 meses e é bem difícil eu perceber diferenças. Mas aquele ano não vai passar de qualquer jeito. Você pode até não pensar em uma academia, mas existem outros métodos de você evoluir, caso você não queira. Mas aquele ano ele não vai passar. Aquele ano ele não vai passar de qualquer jeito. Qual seria a diferença de você passar 1 ano treinando na academia, achando que não vai estar evoluindo, ou você passar 1 ano sem fazer nada, achando que de qualquer forma você não está evoluindo? Qual é a diferença de você passar 1 ano lendo e você passar 1 ano sem ler? Afinal, não tem como você aprender tudo, dentre outros exemplos. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se basicamente uma pessoa entendeu ou pegou esse sentimento, percebeu assim: não, realmente, esse ano ele vai passar. Ele tá na metade do ano. Mas será que realmente vale a pena começar? Não, eu consegui, eu vou conseguir. Eu vou tentar ir pra academia e vou tentar se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor pra mim mesmo. E mesmo que demore pra eu perceber, eu vou conseguir. Se pra uma pessoa já fez com que esse vídeo motivasse você, eu já tô feliz. Se uma pessoa entendeu o pensamento que eu tenho, ou o pensamento que eu tô tentando ter, eu já fico feliz. Eu normalmente converso groselha, converso abobrinha nesses vídeos. Eu só falo aquilo que eu penso. Muitas das vezes não é tão certo, ou eu não sou mente da verdade, eu não sou formado em nada. Mas é algo que eu penso, é algo que eu imaginei, é algo que eu tentei conviver e eu tô aqui. Tanto que no vídeo de ReZero eu errei até que vários pontos em relação ao anime. Mas isso não fez com que o vídeo fosse ruim. O vídeo foi bom, o vídeo foi legal e várias pessoas entenderam os pensamentos. Vocês não têm ideia do quão eu fiquei feliz com cada comentário. Cada comentário que disse assim: teve esse ponto aqui que você falou sobre o anime, mas não estava muito certo. Mas o pensamento tá total, eu compreendi. Eu pensei que era só eu que pensava assim. Sabe, esses comentários, cada um, faz com que você se encha de alegria. Vocês não têm ideia do quão eu fiquei feliz quando eu tava voltando do trabalho e eu fui lá ver os comentários e tinha cada um dos comentários e eu respondendo, falando que estava feliz, que estava bem legal, achei legal que as pessoas entenderam, dentre outros. Se pelo menos uma pessoa entendeu esse pensamento que eu tenho agora, pra mim já tá tudo bem. A verdade, ela começa a ser dura, ela costuma ser dura, porque ela destrói as ilusões. E é sempre algo a se pensar.